Fala galera, o vídeo de hoje é destinado a todos aqueles que já possuem a sua composteira e querem iniciar e estão com alguma dificuldade. Então hoje a gente vai trazer aqui algumas informações, um passo a passo bem simples para você começar a compostar e fazer toda a diferença na sua vida. Vamos lá? Bom, existem vários tipos de composteiras, né? No meu caso aqui eu utilizo a UMI, vou começar a montar ela e já a gente vai para o nosso passo a passo. Acompanha aí. No meu caso, a gente vai começar pela base. Em algumas composteiras aí, aquela última base, onde fica a torneira, para o composto líquido. Em seguida, a gente vai colocar a primeira caixa digestora, só colocando uma sobre a outra. E aí agora a gente vai para o nosso primeiro passo. Com a minha composteira já montada nessa primeira fase, onde eu tenho a primeira caixa digestora, eu vou pegar um pouco de terra, que aí você pode pegar no jardim, enfim, aonde você tiver, comprar aqueles adubos, para a gente colocar bem ao fundo, desta maneira aqui. E a gente vai fazer isso para cobrir todo esse fundo. Espera aí. Nesse primeiro momento, a gente fez uma cobertura com terra no fundo da nossa primeira caixa digestora. As demais a gente vai mostrar no final, elas vão ficar num primeiro momento vazias. Então, passada essa primeira etapa, a gente já está com o nosso fundo lá. A gente vai colocar agora os nossos resíduos orgânicos. No meu caso aqui, eu tenho frutas, banana. Então a gente vai colocar. O ideal é até que ela esteja picotada. Aí, gente, produção caseira é assim mesmo. E que evite que ela esteja nesse tamanho todo aqui, para facilitar a compostagem. Mas daqui a pouco eu vou dar uma cortada e mostro para vocês. E aqui algumas cascas de legumes. Ele é cítrico. A gente tem cenoura, tem cebola. E aí a gente vai colocar o nosso resíduo desta forma, sob essa camada de terra. Aqui ocorre algumas diferenças. Para quem utiliza a vermicompostagem, que é com o auxílio das minhocas, o ideal é que você deixe os cítricos separados de onde as minhocas ficam, porque elas não se adaptam muito bem a esse tipo de alimento. Elas fogem, elas dão preferência por outros alimentos. Então, não é o ideal você misturar, por exemplo, a fruta com cítrico, né? Uma fruta doce com o que seria cítrico. Então, se houvesse o caso da inserção das minhocas aqui, eu colocaria as cascas de banana de um lado e a cebola do outro, para poder facilitar o caminho, a vida das nossas minhocas. Mas nada impede do que os cítricos acabem sendo compostos por conta por ter uma questão térmica, né? Depois a gente pode entrar até num vídeo mais técnico, mas num primeiro momento é só a gente entender que nesse segundo passo, né, após a gente ter feito toda a camada, a gente coloca os resíduos de maneira bem simples. Bom, como eu havia falado, agora a gente localiza. E o ideal é que seja feito esse corte antes da gente colocar na composteira. Nesse caso aqui, é bom que fica até bem didático para a gente poder entender como funciona a introdução dos resíduos. Bom, uma vez do resíduo introduzido, nós vamos agora para a nossa terceira etapa, e já está chegando no final, que é a colocação de material seco. No meu caso, eu utilizo serragem. Vou mostrar aqui para vocês. Serragem, esse restinho de madeira, tá vendo? Em que a gente vai introduzir por cima do resíduo, criando uma camada
que vai fazer toda uma cobertura, tá? Esse é o momento em que a gente tem que obedecer uma proporção simples. Para cada porção de resíduo que você colocar, o ideal é que você coloque 3 porções de matéria seca. Ela pode ser esse tipo de serragem em que eu busco nas marcenarias. Eu vou lá e eles acabam... É um problema para a marcenaria que não tem onde descartar. Eu vou lá com meus potes e acabo pegando, que facilita bastante para eles e para mim. Uma outra opção para quem tem jardim com grama em casa, né? Ou mora num condomínio em que tenha poda de árvore ou corte de grama, é buscar as folhas secas e os cortes das gramas, deixar num pote para que seque e aí substitui essa matéria seca por folha seca, na verdade, tá? Ou resto de grama. Então a proporção que eu havia falado é de 1 para 3. Só para ter um exemplo, se botar um copo de resíduo orgânico, né, para você ter uma unidade de medida, a gente colocaria 3 copos iguais de matéria seca sob ele. E aí a gente tem aqui toda a cobertura. Não é o ideal que compacte, não precisa compactar, porque a composteira ela funciona justamente com a oxigenação. Então, vou filmar aqui mais perto para vocês. Então, quando ela fica assim, não adianta você vir aqui, socar, vou comprimir. Não. Por quê? Ele precisa ficar irregular mesmo para que o oxigênio transite por essas frestas e lá dentro ocorra a compostagem. Basicamente é isso. Acabou. Nossa terceira etapa da compostagem. A gente chega a esse resultado aqui, onde vocês podem ver, nós fizemos a nossa camada de terra, nossa primeira etapa. Segunda etapa, introdução dos resíduos orgânicos. Terceira etapa, cobertura com material seco. A ideia, né, é que de 2 em 2 dias vocês vão acumulando o seu resíduo orgânico e repete, com exceção da primeira etapa, que é a cobertura, né, no final. Você vai introduzir mais resíduo orgânico, cobertura com matéria seca, até essa caixa ficar cheia. Essa caixa ficando cheia, você coloca a segunda caixa de gestor e começa toda a etapa de novo com essas nossas etapinhas aí. Primeira cobertura, né, a forragem, desculpa, no fundo da caixa. E aí a gente passa para o básico, que é o nosso dia a dia. Introdução de resíduo orgânico, cobertura com material seco. Introdução de resíduo orgânico, cobertura com material seco, até ela ficar cheia. Importante, tá? A caixa completou de 10 dias a 2 semanas, aproximadamente. O ideal é que você volte na caixa de gestora e revire esse composto, né? Ele já não vai estar mais com, dependendo do que você coloque na composteira, ele já não vai estar com o formato da fruta, do alimento. E aí você faz uma mistura. Pode ser com uma pá de jardim, pode ser com uma colher de pau, pode ser com o que você tiver, uma haste, o que você conseguir na sua casa, em que você consiga pegar e fazer uma revirada, né, para esse oxigênio circular, você criar mais espaço, porque a tendência natural é que esse resíduo ele desidrate, aquele líquido ele vai descer, por isso que tem os fundos no final, e por isso a nossa última caixa é a caixa de composto líquido, onde todo esse líquido ele vai ficar acumulado ali no final. E aí é natural que o nosso nível da composteira, né, ele tende a descer, porque ele dá uma compactada com essa questão física da desidratação e da descida do líquido. E aí por isso é importante você revirar para esse oxigênio continuar passando por ali e a compostagem seguir o caminho natural dela. Lembrando que o resíduo, né, o líquido que fica no final é o nosso composto líquido, ele vira biofertilizante para uns, composto líquido para outros.
em que a gente pode diluir ele na água numa proporção de 1:10, né? Um copo de biofertilizante para 10 de água. Você dilui e pode pulverizar nas suas plantas, que ele vira um pesticida natural. Ele evita praga, ele evita insetos que sejam danosos para as nossas plantas. Beleza? Aqui vai uma outra dica importante. Toda a caixa digestora, ela tem esses furos embaixo, tá vendo? E uns furos bem pequenininhos aqui no alto dela, né? Bem próximo da tampa, aonde a gente vai utilizar ele como limitador. Então, quando você introduzir o seu resíduo, né, a sua camada, o ideal é que ele não passe esses furos. Esses furos, eles têm que ficar livres justamente para ocorrer a oxigenação. Então, é ideal que você pare num limite, não ultrapasse esse limite dos furos. Não vai até o final, até tampar, e a tampa não couber mais. Então, quando você estiver introduzindo seus resíduos orgânicos, o ideal é que se pare antes dos furos, não tampar os furos, ok? Fica aí essa dica. Então, aqui a gente colocou nosso resíduo orgânico e iniciamos a nossa compostagem. Só que por uma questão de ergometria, né, quando você tem mais de uma caixa digestora, o ideal é que a gente deixe essa caixa que a gente está utilizando por cima. Então eu vou colocar uma caixa digestora vazia aqui, aonde eu introduzo ela e deixo ela aqui colocada. Essa é a minha composteira, eu já falei para vocês, é a UMI, então ela vem com esses adaptadores. Quem usa as caixas feita em casa com cloro, por isso que as tampas elas são cortadas em cima para que elas tenham um encaixe de na próxima ela encaixar perfeitamente, tá vendo? E aí a gente vai colocar para que no final eu tenha a caixa que eu esteja utilizando por cima. E quando essa daqui estiver cheia, eu vou passar dela para baixo e aí eu vou subindo as vazias e preenchendo sempre a de cima. Para quê? Para ficar de uma forma mais confortável na hora de você introduzir seus resíduos. E por fim, acabei, não tenho mais resíduo orgânico para colocar, tampei e acabou por hoje. Até eu gerar mais resíduo orgânico e continuar a introdução nele na minha composteira. E é isso aí, galera. Com isso a gente iniciou a nossa compostagem, tá aqui, ó. Eu utilizo uma composteira UMI. Existem outros tipos de composteira que podem ser feitas em balde de cloro, em garrafa PET, existem vasos composteiros. Existe a compostagem termofílica, que você só vai utilizar o próprio oxigênio. Existe a vermicompostagem, que você vai utilizar a introdução de minhocas, cangolos, enfim, para poder acelerar a compostagem. E daqui a uns 60, 90 dias, aproximadamente, todo esse resíduo orgânico vai se transformar numa terra rica em nutrientes que você pode aplicar diretamente no seu jardim, nas suas plantas, dar de presente, fornecer para o condomínio que você mora e preservar, né, o nosso aterro sanitário, evitando que todo esse resíduo orgânico seja destinado nos aterros, na coleta regular da sua cidade. Fazendo isso, você vai estar contribuindo muito para o meio ambiente. Lembrando que existem estudos que comprovam que cada habitante, né, cada ser humano gera, em média, 1 quilo de resíduo por dia aqui no Brasil, onde 50% dele é de resíduo orgânico que a gente consegue resolver com as composteiras. Problemas locais, soluções locais. Essa é a ideia. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Compartilhem esse vídeo, faça chegar quem precisa. Se inscrevam aqui no canal, dá um joinha aí, um gostei, ativa o sino da notificação e vamos em frente. Saudações sustentáveis, hein?